Agora nós vamos passar para o segundo pilar, que são as pessoas. Nena, pessoas são complicadas. Pessoas são complicadas. Eu concordo com você, sabe? Pessoas são sim complicadas. Pessoas são sim complicadas. Mas nós vamos falar aqui sobre as pessoas e você vai entender o porquê que nós somos tão complicados. Às vezes as pessoas falam complexos. Não é errado ser complexo, sabe, gente? Não é errado ser complexo, não. Então vamos lá, vamos ver o potencial. Pontos de destaque sobre pessoas. O potencial, força de trabalho, tamanho do time, mão de obra. Nós estamos falando aqui diretamente de uma ferramenta chamada organograma que nós vamos construir no próximo cartão, tá bom? Então, por que pessoas são um ponto de destaque dentro do planejamento, Nena? Porque a pessoa é a força de trabalho. Não existe liderança se eu não tenho a quem liderar. Então não preciso nem avançar nisso daí, né? Força de trabalho. Aí você deve estar pensando agora, quantas pessoas tem na minha equipe? Se você foi levado a pensar quantas pessoas tem na minha equipe, agora você deve estar na minha equipe, não, na sua equipe. Agora você deve estar pensando assim: nossa, eu tenho pouco potencial de trabalho. Ou talvez você esteja pensando assim: eu tenho muito potencial de trabalho porque eu tenho muitas pessoas na minha equipe. Tá vendo? É essa conta matemática que a gente tem que fazer. Poucas pessoas, pouco potencial de trabalho, tá, gente? Que eu tô falando de mão de obra, não é de potencial de chegar, não, ou potencial em outros aspectos, não. Tô falando de força motriz, de motricidade, de movimento. Quando você tem pouca pessoa, você tem pouco potencial humano ali, força, sabe, para desenvolver. Eu não sei nem se é pouco potencial humano que eu devo falar, mas você está me entendendo muito bem. É simples. Quando eu tenho muita gente envolvida num processo, eu tenho mais mão de obra e eu tenho mais expectativa de alcançar os meus resultados em um período de tempo mais curto, tá bom? Outro ponto de destaque aqui sobre pessoas, você quer que eu coloque na tela cheia? Eu vou colocar na tela cheia. Outro ponto de destaque aqui sobre pessoas, o que é importante e que você precisa pensar é no seguinte: você precisa ajudar esse membro de sua equipe a se desenvolver como pessoa, ser pensante, capaz de produzir, crescer, colaborar, ou seja, desenvolver o seu potencial humano. Então, lembre-se sempre, você precisa desenvolver o potencial da pessoa e da sua equipe. Nena, por que você está me falando isso? Isso aqui é uma coisa muito séria. Anota aí o que eu vou te dizer. Quando você recebe uma pessoa na sua equipe, você precisa olhar para essa pessoa e tentar enxergar nessa pessoa o potencial que ela tem. Às vezes você convida a pessoa para uma determinada área. Aí ela não vai muito bem naquela área que você convidou, que você determinou para ela, e você pensa: eu tinha tanta expectativa em fulano, mas não está dando certo. Mas de repente, se você olhar um pouco mais para aquela pessoa, você vai
olhar e enxergar nela o potencial para uma área que você nem tinha imaginado que ela poderia atuar. Então é importante que você contribua, tá? Para o desenvolvimento das pessoas. Olhe para a pessoa, tá? É um ser pensante. Só por esse motivo de ser um ser pensante, essa pessoa tem sim um potencial e pode colaborar e pode contribuir com o trabalho, tá? Então vamos falar aqui de finalidades. Nós estamos falando de pessoas, ponto em destaque. Vamos falar de finalidade de ter pessoas na sua equipe, ó. Descobrir e gerenciar novos talentos, desenvolver novas habilidades e delegar mais responsabilidades. Porque eu escuto as pessoas falando bem assim para mim: Nena, me dá um conselho. Qual a dica que você pode me dar? Eu sou a mesma pessoa, eu sou o líder, eu sou também o coordenador e eu também sou o professor. E eu tenho equipe, sim, mas o trabalho está concentrado em mim. Aí, qual é a finalidade de você ter pessoas dentro da sua equipe? Departamentalizar-se. Departamentalize-se. Lembra ali na finalidade que está escrita assim, deixa eu ler de novo. Descobrir e gerenciar novos talentos e desenvolver novas habilidades. Delegar mais responsabilidades. Comece a treinar esse pessoal para eles assumirem responsabilidades cada dia maiores, porque aí você vai contribuir para o desenvolvimento, para o crescimento, para essa pessoa desenvolver um talento. E ao invés dessa pessoa enterrar o talento, como no texto bíblico, né? Aquele que enterrou, até o que tinha vai ser tirado. Eu falo, poxa, a pessoa não reage, a pessoa, entendeu? Até o talento que tem vai ser tirado dele, porque ele enterra ali, ele fica enterradinho. É aquele membro avestruz, né? Enfia a cabeça no buraco e fica ali, ó. E você fala, ai meu Deus do céu. Então, lembre-se da parábola dos talentos e potencialize mesmo, tá? Potencialize mesmo. Pontos de destaque sobre pessoas, você vai ter que pensar aqui, ó, em diferentes possibilidades para as pessoas que estão se desenvolvendo aí dentro dos departamentos. Você não pode tirar o olho delas, entendeu? Nena, como assim tirar o olho delas? Você tem que monitorar. Você tem que ficar como um pai de família, uma mãe de família que observa seus filhos e fala, nossa, você viu fulano? Fulano, ele tem um potencial para isso, para aquilo. Você viu fulano? Você viu o que o fulano falou naquela reunião? Gente, eu achei aquilo incrível e olha, eu tenho pensado em outras possibilidades para essa pessoa. Eu acho que a gente pode potencializar aí esse talento dele. Vamos conversar? Vamos fazer uma proposta mais ousada para esse membro? De repente ele está lá na equipe como apoio lá no corredor, ele é um monitor de corredor, sabe? Aquele menino que é aquele membro da equipe que está lá no corredor para manter a ordem, principalmente com os juniores, os primários, que não precisa de um monitor dentro da sala de aula com eles, mas precisa de, sabe, um policiamento nos corredores, porque fala, posso ir no banheiro? Aí o colega fala, posso ir também? Às vezes fala assim, ó, nem também, às vezes posso ir com ele? Posso ir com ele, mas aí porque precisa ir com ele para o banheiro, mas então tem uma outra intenção por aí, né? Quem sabe dar um tour pela igreja, passear, brincar de jogar água, né? Jogar, liga a torneira lá e esguincha água no outro. Nem na sua igreja acontece? Acontece. Se na sua não acontece, parabéns.
mas aqui na minha, vira e mexe, tem bagunça no banheiro, sabe? Então, é aquele monitor que tá lá policiando, polícia, lá do corredor, e de repente ele faz algo, fala algo, expressa-se de maneira que você fala, olha, tem coisa aí, gente, vamos dar mais atenção para o fulano, né? Então, é pensar realmente aqui, ó, pensar em diferentes possibilidades para as pessoas que estão se desenvolvendo dentro dos departamentos, seja em qual ponta for. E aí, outro ponto de destaque aqui é a progressão para as pessoas, sempre um pouco mais além. Lembre-se, pessoas são o seu maior capital, melhor recurso, ou seja, o melhor recurso que você vai ter é sempre o recurso humano, capital humano, as pessoas que estão trabalhando aí com você. Então, eu quero te dizer que presta bem atenção, pessoas, ó, capital humano, uma das principais bases da igreja. E você pode estar falando assim, Nena, mas isso é tão óbvio que a pessoa é o bem mais precioso da igreja. Você acha que às vezes fica tão óbvio assim, quando você pensa no terreno, quanto esse terreno vale? Nossa, esse terreno aqui da igreja deve estar valendo uns 5 milhões, dependendo de onde está. Isso falando aqui de Brasília, falando aqui dos bairros, das cidades aqui, talvez o terreno valha uns 5 milhões, 10 milhões, sabe? 1 milhão que seja, com o prédio já construído, 1 milhão que seja. Às vezes as pessoas falam, nossa, esse prédio da igreja vale 1 milhão. As pessoas falam, nossa, nosso prédio, nossa estrutura está valendo 5 milhões no mercado. Ou falam assim, nossa, mas nós temos aqui na igreja uma aparelhagem de som que vale aí fácil, uns 100 mil reais, contando aí com projeção. Eu tô falando por baixo, tá? Porque eu não entendo de orçamento de som. Mas eu falo assim, nós temos uma projeção panorâmica que deve ter custado aí uns 20 mil. Aí a gente tem guitarra, baixo, bateria. A gente tem uma aparelhagem de som. Vamos colocar aí mais uns 50 mil aí com tudo, sei lá, uns 80, 100 mil vale o som. Digamos, eu não sou analista de som, tá, gente? Desculpe minha ignorância a esse respeito, que eu não conheço nada mesmo de som. Mas digamos, aí você fala assim, nossa, então, né, vale lá 2 milhões com mais 100 mil. Mas essa mobília, gente, olha os móveis, olha a nossa cozinha tem fogão industrial, tem isso e aquilo. Não importa, se depois que você colocar na ponta do lápis, aí tudo aí, todo capital, todo recurso, prédio, tudo que você tem aí na sua igreja, tiver valendo aí a casa dos milhões, não se engane, pessoas sempre vão valer muito mais do que qualquer recurso financeiro, material físico, sabe? Pessoa vale muito, porque a pessoa é que produz, a pessoa é que faz acontecer, a pessoa é que move, a pessoa é que oferta, a pessoa é que trabalha, a pessoa é que cultua, a pessoa que é templo do Espírito Santo de Deus, que é morada do Espírito Santo. Então não menospreze as pessoas. Pessoas, elas são sim a base da igreja, elas são a base da comunidade, ela é a base de uma nação, é a pessoa que é a base, né? Então, meus lindos, você lembra lá, vamos entrar um pouquinho aqui, você lembra lá da trajetória dos antigos, né? Do povo de Israel? Não tinha povo, não tinha território, não tinha lei. Então, quando Deus resolveu,
Ele falou assim: eu quero um povo, eu vou escolher um povo, eu vou estabelecer uma nação na terra, e dessa nação todo o resto da humanidade vai chegar a conhecer a salvação através de Jesus. Aí ele vai e escolhe um homem, né? Através desse homem, que a gente está falando de Abraão, né? Através desse homem, ele faz uma promessa, e é através dessa promessa, Deus chama um outro homem. Agora nós estamos falando de Moisés, que lidera um povo que era escravo e que Deus tinha paixão por aquele povo, e Deus escolheu aquele povo para ser dele. Então, antes não tinha povo, agora tem um povo. O povo que Deus tira do Egito é liderado ali por Moisés, usa a vida de Moisés para tirar esse povo do Egito. Agora tem um povo. Para virar nação precisa de quê? De lei. Aí vai lá no monte, recebe a lei, leva a lei para o povo. Olha, se nação é povo, lei e território, o que faltava agora, se nós já temos a nação, nós já temos o povo, Deus manda a lei para o povo, e agora faltava o quê? Território. Aí Deus usa um outro homem chamado Josué para conquistar os territórios. Então eles começam a conquistar os territórios. Isso aqui a gente já está lá em Josué. Começa a conquistar os territórios, vencendo as nações inimigas daquele povo. O Deus desse povo de Israel começa a ser conhecido entre as outras nações da terra, e eles conquistam ali os territórios, divididos ali para as tribos, né? As 12 tribos ali de Israel. E quando se junta povo, lei e território, nasce quem? Nação de Israel. Glória a Deus! Tá vendo que tudo começa com o povo? Tudo começa com pessoas? Dentro do nosso departamento, o maior potencial de onde vai gerar todas as outras coisas, pessoas, tá bom? Então, olha como é bom falar, né, das coisas de Deus. É bom demais. Glória a Jesus. Aí então, a progressão é essa, né? E a objetividade. Qual é o objetivo? É muito simples. Tudo o que se faz é feito por pessoas para outras pessoas, assim mesmo, simples assim. Então, se aqui no planejamento o objetivo é o que fazer, aqui com as pessoas o objetivo a objetividade é responder a pergunta: quem vai fazer? Se quando eu planejo pensando no que fazer, quando eu crio o meu organograma, eu estou pensando em quem vai fazer. Lembra daquelas perguntas lá que a gente precisa de sempre ter a resposta na ponta da língua quando se fala em planejamento? O que, quem, quando, onde e por quê, né? Então, esses parâmetros aqui vai responder tudo isso. O planejamento, ele responde por que fazer, finalidade, objetivo do que fazer e como vai ser feito. As pessoas vêm para responder, estava olhando ali, né? Eu tenho que olhar para cá. As pessoas vêm para responder quem vai fazer. Quem vai fazer, né? Então, a amplitude é isso aqui, ó. Por isso é que é de fundamental importância. Você não está vendo? Vai ver agora. Por isso é de fundamental importância que a igreja invista em treinamentos para o desenvolvimento, amplitude e impacto do trabalho das pessoas, tá? Por isso é que eu me preocupo muito com o treinamento, e o treinamento ele vai ser importante sempre, viu, gente? E eu espero que você ainda esteja aí assistindo esse vídeo, não importa o tamanho que ele vai ficar, tá? Se você quer ajuda nesse processo todo,
Isso daqui precisa fazer sentido para você. Nena, eu não tô aguentando, eu tô com sono. Vai lá, lava a cara, põe palito de fósforo assim, segurando os olhos. Mas em nome de Jesus, preste atenção nisso aqui, tá bom? Preste atenção em todos esses conceitos aqui. E aí a gente vai passar agora, quero te mostrar, te atualizar a corda para cuspir. Então, olha só, planejamento é o que fazer e como fazer, né? Quando fazer é o que fazer. Vamos parar no primeiro momento do que fazer. Pessoas, quem vai fazer, tá? E nesse ponto aqui, a gente vem aqui para flexibilidade. Deixa as pessoas escolherem com quem, quem com quem, quem com quem com quem vai fazer. Só às vezes. Nena, por que você diz isso? Só às vezes. Porque tudo aqui tem que ser às vezes, tá? Às vezes você vai deixar, às vezes você como líder não vai deixar. Principalmente quem com quem. Porque às vezes você fala assim, não, eu quero te chamar para entrar no departamento aqui do Ministério Infantil. Eu falo assim, mas eu não gosto de criança. Tem gente que fala na cara, não gosto de criança. Eu falo, não. É dentro do Ministério Infantil, mas é na parte administrativa, na equipe de inteligência, o pensante. Aí a pessoa, inteligência, pensante, eu! Aí ela já se enche, deu uma inflada assim no ego dela, né? Equipe de inteligência, é no pensante. Já se ajeita toda, que se elevou o nível dela, né? Ela não vai trabalhar com criança, ela vai ser da equipe administrativa, da equipe de inteligência. Olha como isso soa muito bem, né? Aí fala, e aí, então, eu gostaria que você me auxiliasse, eu tenho percebido que você tem algumas habilidades consideráveis, incríveis. Nossa, eu imagino, que mesmo, hein? Quando é que você percebeu isso? Fala, nisso. Eu gostaria que você servisse a Deus, atuasse dentro do Ministério Infantil, dentro do departamento tal. E olha, você pode convidar algumas pessoas para te ajudar nesse departamento. E tem aqui, ó, aí você entrega para ela o fluxograma, que a gente vai falar nisso depois. Você entrega para ela um fluxograma. Você consegue executar isso aqui? Aí ela vai ver passo 1, passo 2, passo 3. Aí ela vai falar assim, sim. Você fala, então você pode montar uma equipe? Olha, montar uma equipe? Pessoas que vão te ajudar a executar esse fluxograma aí. Você pode montar uma equipe, aí ela vai pensar em pessoas, às vezes técnicas, que seria o ideal, pensar em pessoas técnicas que poderiam ajudá-la com habilidades notáveis, tá? Para aquele fluxograma ali. Mas às vezes ela não vai pensar em pessoas técnicas, ela vai pensar nas coleguinhas dela da igreja. Então vou chamar a fulana, ela vai em tudo que eu vou e às vezes a fulana, nossa, vai ser a laranja podre do saco, sabe? Nena, bate na boca. Você tá falando que na igreja tem, né? Na igreja tem o joio e tem o trigo, gente. E a Bíblia diz que é importante que nós convivamos, né, juntos, o joio e trigo. E não pode arrancar o joio, porque de repente quando você arranca um joio, corre-se o risco de levar o trigo junto. E quem nunca viu isso acontecer dentro das igrejas, né? Quando sai um joio, leva trigo e mais trigo de dentro da igreja, né? É desse jeito que acontece. Então, nem sempre você vai poder deixar a pessoa escolher, sabe? Nem sempre você vai falar assim, você pode escolher quem você quiser. Então, para isso, é bom que você tenha um pouco de cautela. Você fala assim, você pode me apresentar alguns nomes de pessoas que você
gostaria que trabalhasse contigo e eu vou... E pode deixar que eu mesmo vou abordar essas pessoas. Mas se você sentir confiança na lista que a pessoa te passar, você fala assim, olha, se você quiser, você pode fazer o primeiro contato com elas, a gente marca uma reunião e apresenta o projeto, que tal? Aí ela vai falar, marcar reunião, apresentar projeto, nossa, que bacana, não, sim. Então, liderar é uma arte. Nena, liderar é uma arte, mas talvez eu não tenha nascido para liderar, tá? Liderar é uma arte, é uma ciência, e toda ciência ela pode ser aprendida e desenvolvida. O que eu quero dizer com isso? Se você tem dificuldade em liderar, você pode aprender a ser um líder. Nena, mas eu não sou um líder nato. Mas Deus pode te capacitar, mesmo você não sendo um líder nato, sendo nossa, eu sou o líder. Coloque-se na brecha, né, na disposição, inspire outras pessoas a liderar pequenos departamentos, pessoas a liderar uma outra pessoa apenas. Depois a equipe dela vai aumentando e ela vai liderando, de repente ela consegue até liderar mais de um departamento, liderar 2, daqui a pouco ela está igual a você, liderando 3 departamentos, 5 departamentos, dependendo do tamanho do Ministério Infantil aí da sua igreja, quantos departamentos ele tenha, né? Então é isso.